E aí, galera, tudo tranquilo? Galera, é o seguinte, eu vou fazer um mapeamento V desse baú tá aqui, que a gente modelou na aula anterior, e porque é uma dúvida recorrente aí a praticamente todo mundo, tá? Então eu vou fazer das maneiras que eu julgo ser certo aqui, ok? Então, rapaziada, uma das coisas que eu vou fazer para poder fazer ele completo, né? Eu vou remover a simetria de algumas peças, como por exemplo essa. Então eu vou tirar a simetria dessas peças, né? Porque como elas são idênticas, eu vou fazer só um lado, tá? Então não tenho necessidade de mapear tudo, tá? Então fica essa dica aí, beleza? Isso aqui vai basicamente, né, economizar nosso tempo, ok? Então, rapaziada, essa daqui no caso eu vou deletar só essa e vou converter essa daqui para editable polygon. Vou ficar lá com meiozinho dela aqui, ó. Ó, essa linha aqui, por exemplo, ó, não preciso. Ctrl Backspace, tá? Então, vamos lá. Eu vou selecionar todo mundo e vou vir aqui em grupo e clicar em group, tá? Vou botar aqui baú. Assim que eu agrupar, né, nesse grupo, eu posso aplicar o modificador de UVW, o Unwrap UVW, né, que aqui no 3D Max é o Unwrap UVW, tá? Cara, uma coisa que eu esqueci de fazer, olha só. Eu vou desagrupar, dar um ungroup aqui, ó. Esse baú, vou dar aqui o Hide Unselect, ó. Ele tá cheio de linhas que eu não preciso. Então, Ctrl Backspace aqui, ó, tá? E outra coisa, essas faces aqui eu poderia otimizar elas, né? Mas eu vou manter. Isso daqui não vai ser um problema não pra gente, pelo menos não agora, tá? Daqui o One Hide All, vou repetir o processo, tá? Seleciona, vou dar o grupo, baú, e vou aplicar aperto o U aqui, ó, Unwrap o VW, né? Então, rapaziada, vamos entender como é que isso daqui vai funcionar. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir uma outra editor de vértices, edges e faces, né? Então, são várias opções que a gente vai desmembrar aqui ao decorrer que a gente vai fazendo, tá? Então, inicialmente eu vou clicar aqui Open UV Editor e vou ver, né, o que está acontecendo aqui. Só lembrando, ao ver a representação do objeto 3D em 2D, né? Então eu vou representar esse objeto 3D aqui em 2D, beleza? Vou começar da seguinte maneira, eu sempre gosto de ativar a seleção por elemento, selecionar o elemento inteiro para poder fazer uma projeção, né? Normalmente eu faço uma projeção plana, eu procuro o ângulo frontal normalmente, né? E desativo a projeção, beleza? Porque eu vou ter a projeção agora dessa peça, vou botar aqui em ferramenta de mover. Ó, as ferramentas de mover, escala e rotação aqui de cima, elas não funcionam aqui dentro, tá? A editora de UV ela tem o seu próprio, as suas próprias ferramentas de transformação, ok? Então, ó, essa daqui vai ser a representação desse objeto em 2D. Beleza? Para eu não ter que estar basicamente selecionando tudo, projetando tudo, o que eu faço? Eu vou clicar e arrastar, né? Ó, selecionando tudo, tá como elemento, né? E vou dar uma projeção no eixo X aqui, que é o eixo de frente, né? Desativo a projeção, porque aí eu já vou, ó, já fiz uma projeção da forma inteira, ok? Então, o que eu vou fazer, cara? Vou selecionar essa forma, né? Vou trazer ela para cá, tá? Olha só o que eu vou fazer, cara. Né? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou separar as laterais, tá? Vou separar as laterais, fazendo o seguinte. Se eu não quiser olhar as outras peças, cara, é por isso que o grupo facilita, né? Que eu vou basicamente esconder o que eu não preciso, né? Vou esconder o que eu não preciso para poder trabalhar só na tampa aqui, tá? Para separar essas duas faces, né? Eu vou selecionar elas duas, tá?
E vou projetar só elas duas em uma visão diferente. Olha só. A projeção, galera, é como se você estivesse escolhendo que ângulo você quer olhar esse objeto, né? Então, ó, clicou em projeção plana, aqui eu estou olhando ele no eixo X, né? No caso, essa visão de frente. Então, ó, como se eu estivesse olhando ele nessa orientação. Vou clicar em Y, ó, aí é como se eu estivesse olhando ele assim, tá? Desativo a projeção e movo ela para cá, beleza? Aí, galera, é o seguinte, você pode escolher a seguinte maneira. Se as texturas vão ser idênticas de um lado e do outro, a gente não tem o porquê separar, né, um elemento do outro. Se for idêntico, eu posso manter. Então aqui, galera, eu posso separar as duas formas. Eu posso colocar uma em cima da outra, né, se eu quiser economizar espaço, as texturas forem idênticas, mas eu vou deixar separadinho para a gente poder trabalhar direitinho aí na textura mais tarde, tá? Então, ó, eu vou selecionar elas duas, vou segurar aqui na opção Relax, né? Segura para ir na opções de Relax, solto o clique aqui modo polígono, vou dar um Start, ó, PI, Stop, pode fechar. Então, eu vou ter, ó, essas duas peças representadas em 2D, né? Então, essa aqui eu posso simplesmente botar a ferramenta de rotação, né? Deixar aqui uma do lado da outra. E tem essa peça aqui, né, cara? Se eu vier aqui e colocar aqui, ó, check pattern, ó, ela vai mostrar pra mim como que isso está sendo representado, tá? Ele está representado dessa maneira. Ó, aqui em cima como ele fica estranho, né? Ó, eu prefiro utilizar o pattern, tá? Então a ideia para isso aqui ficar bom, né, é representar toda a textura como se ela fosse esses quadradinhos aqui, né? Se eu observar as outras, eu observo que elas estão retangulares, estão só como listras, então isso não fica interessante pra gente, tá? Então, ó, aqui em cima, como ela está aparecendo, tá distorcido, né? Então o que eu faço? Eu seleciono essa forma aqui, ó, tá? Depois de selecionar, eu vou dar um Relax. Então, vem nas opções de Relax, deixa em Polygon Angle e dá um Start, ó. Olha como vai ajeitar os quadradinhos. Os quadradinhos estão grandões porque aqui ela tá pequena. Eu posso pegar a ferramenta de escala, ó, clique e arrasta. Eu vou ter isso aqui, tá? Eu vou continuar seguindo esse mesmo raciocínio para as outras peças. Então, por exemplo, se eu pego o cantinho aqui, vocês lembram que eu vou tirar tudinho aqui, vou deixar só ele. Então, estender direitinho aqui. Ó, vocês lembram que ele tava sem fundo, né? Ele estando sem fundo, galera, eu posso simplesmente vir aqui com a ferramenta de mover e dar um Start Relax, né? Ó, Pay. Só que vai acontecer um probleminha. Que probleminha é esse? É basicamente um problema aqui nessa área, ó, tá? Eu vou perceber que ela vai ficar um pouco distorcida aqui em cima, tá? Eu posso ter um raciocínio de duas maneiras. Se isso não for bagunçar de alguma maneira a textura que eu vou utilizar, eu posso manter assim, tá? Não vou ter problemas, assim, tantos problemas visuais, né? Porque é um detalhe muito pequeno, então você tem que medir, né? Pô, eu tenho que entregar isso rápido, eu tenho que fazer realmente esses detalhes aqui em cima vão aparecer e tudo. Então, se não for aparecer, se não for detalhes muito minuciosos, você pode manter ele desse jeito, porque vai ser quase imperceptível, né? Mas caso você queira que fique, né, da maneira mais correta, ó, eu selecionaria esses cantos e daria um break neles, ó, tá? Selecionaria, ó, botão direito, break, e em seguida eu faria outro relax, tá? Ó lá, polígonos, start, ó lá, ele vai ficar dessa maneira aqui. Você vai perceber que a distorção aqui em cima não vai existir mais, ó, ela vai ficar mais correta, beleza?
Mas a grande questão é essa, será que vale a pena eu perder tempo para um detalhe que talvez não apareça? Depende do projeto, tá ok? Então só fica a dica aí em relação a isso, tá ok? Eu vou manter assim, tá? Vamos ver. Ó, acredito que eu também não vou ter muito trabalho em fazer a parte aqui da chave, né? Vou tirar ela aqui de cima, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou separar a área de dentro, certo? Vou separar aqui, ó. Então eu tiro de seleção de elemento, boto em modo polígono e venho selecionando essa área interna, tá? E vou dar aqui, ó, um break nela inteira, tá? Porque eu vou conseguir separar ela. Em seguida eu vou dar um relax, tá? Sempre modo poligonal, pay. Tá? Se acontecer algum problema como esse, galera, ó, dá 2 cliques aí rapidão que vai estar tudo tranquilo, tá? Muitas das vezes isso acontece por conta da angulação da geometria, né? E olha, isso aqui eu vou pintar de preto, né? A parte de dentro aqui eu vou pintar de preto, então não vou precisar me preocupar muito com isso, tá? Outra coisa que pode ser feita, né? Se você quiser que fique mais correto, né? Você pode selecionar todas essas faces aqui, ó, e dar um break para separar essa área daqui, tá? Não tem problema, então eu poderia selecionar aqui, ó, botão direito break, para quê? Para ele poder abrir, né? Fazer a planificação dela direitinho aqui, porque eu observo que aqui dentro ainda está um pouco distorcido, tá? Mas é aquilo, é necessário que fique perfeito? Nem sempre é, porque às vezes não aparece, né? Então vou dar aqui um start, ó, ele vai relaxar a malha e vai deixar ela com um aspecto mais interessante, tá? Então isso aí depende muito de você. Eu tenho o Straighten aqui também, que vai manter isso como se fosse uma tira, né? Então isso também pode ser eficiente na hora de você fazer a textura, tá? Então fica aí por tua conta, né, cara? Ver o projeto como é que ele vai ficar, tá? Ó, tem um relax de novo para ele esticar mais. Então eu tenho isso daqui, eu acredito que tá interessante. Se eu quiser, eu posso selecionar esses pontos, né? Eu vou tirar de modo elemento, vou selecionar só em modo ponto aqui, ó. Eu posso, ó, mexer, ó, esticar mais para eu ver lá, ó. Só que eu não tenho necessidade disso não, cara. Beleza? Eu vou deixar ele aqui, ó, retinho que tá ótimo, tá? E essa área daqui, cara, eu também tenho a opção de selecionar ela como aqui modo face e dar um relax para ver como fica, né, ó. Vou analisar aqui, eu posso fazer os breaks e cortar para ficar mais interessante, só que eu tô satisfeito, não vou mexer muito mais além disso não, tá? Mas é por tua conta, sempre vê aí como é que vai ficar a tua textura, tá? Eu posso dar um break aqui sem problema, ó. Aqui no caso, como ele tá bugando bastante, né? Eu teria que daria outro break aqui, ó. E separaria uma face da outra, ó. Né? E depois eu poderia fazer poderia soldar essa peça aqui, né? Selecionando aqui as linhas, ó. Poderia clicar aqui, ó, Stitch, né? Ele faria uma solda assim dessa maneira, né? Aí ajudaria a ficar interessante, tá? São opções, galera. O que eu tô dando aqui pra vocês são opções, tá? Pra você poder, existe várias maneiras de abrir uma malha, né, cara? Mas o que eu tô querendo aqui é te dar opções. Eu vou manter a minha... Eu vou salvar esse arquivo aqui que tá dando umas travadas meio esquisitas. Dá um save as aqui. Tá ele como 02. E é importante também, galera, você ter várias etapas do teu projeto, tá? Pra não dar crash e tu acabar perdendo o teu projeto inteiro, tá? Fazer o seguinte, posso selecionar isso aqui tudo, dar um project novamente, só nessa região.
é outra maneira de zerar o que você estava fazendo, né? Ó, eu vou manter ela assim, tá, galera? Não tenho por que fazer mais, tão diferente disso aqui, tá? Vou manter assim. Vamos para a próxima peça. Ó, a cantoneira aqui, a parte da parte de baixo aqui desse canto, né? É a mesma técnica, né, cara? É uma coisa que eu costumo fazer, principalmente se eu for fazer bake, né? Se eu for fazer a projeção do high poly no low poly, aonde tem 90 graus, eu costumo deixar partido, né, cara? Então eu vou fazer como se eu fosse fazer essa projeção, não sei ainda, mas vamos ver, né? Eu vou selecionar ela. Ó, ela tá aqui, tá bem pequenininha. Eu posso reprojetar ela, né, cara, no eixo X pra ela ficar com um tamanho mais interessante, tá? É uma peça que tá aberta aqui atrás também, então facilita o momento de abertura, né? Eu posso simplesmente vir aqui e dar um relax. Ó, ela vai ficar dessa maneira. Eu vou ver, poxa, novamente, eu vou falar de novo isso porque é relevante, né? Vai ser relevante os detalhes aqui na textura, né? Como é que eu sei que é relevante ou não? Cara, é muita questão de experiência que você vai ter também enquanto você estiver modelando, né? Quando você estiver modelando, estiver texturizando, então depende da experiência mesmo. Às vezes, quando você está lá na frente, você percebe, pô, se eu tivesse feito um detalhe na UV, esse detalhe aqui na UV teria ficado mais fácil agora, né? Então, a experiência conta bastante aí no teu processo, no teu workflow, tá? Então, deixo essa dica aí pra vocês, tá? Então, eu posso selecionar aqui os cantos, ó, e dar um break, tá? Ó, dar um relax, ó, de novo, ó, vai melhorar bastante, tá? Tô fazendo isso aqui mais por demonstração, mas normalmente talvez eu não faria, né? Talvez eu não faria mesmo. Mas enfim, tô fazendo, tá bom demais, tá? É... Ótimo, a peça tá mapeada, eu vou manter ela aí, tá? Ó, aqui tá entrando uma na outra, né, cara? Deixa eu ver como é que ficou aqui, ó. Isso acontecendo, você pode mexer manualmente, né, cara? Ó, você pode tentar mexer manualmente pra ficar melhor, né? Mas aí é mesmo coisa tua, né, cara? Como eu falei, ver se é relevante. Tô satisfeito, tá? Vou acender a próxima peça, ó. Pecinha aqui de baixo. Cara, para essas pecinhas aqui de baixo, eu vou selecionar elas, ó. Posso puxar elas direto daqui ou posso reprojetar, se for o caso, mas não é o caso, né? Seguinte, quando eu tenho uma forma assim, 90 graus, eu posso dar... Quando eu digo 90 graus é nessa região aqui, né? Uma dobra de 90 graus. Eu posso dar um relax nela, ela vai meio que ficar bugada e vai desaparecer ali, né, cara? Eu vou dar uma projeção vista de cima para ver se isso melhora, tá? Ó, pá, fica esquisito por conta dessa angulação aqui, né, cara? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia selecionar essa linha, tá? Selecionar a linha aqui de cima, dar um loop aqui, ó, que às vezes é um pouco difícil de selecionar todas manualmente, né? Eu posso selecionar e dar um break, né, cara, nelas, ó. Pay, tá? E dar um relax de uma por uma, ó, como mudou, né, a características dela. E quando eu tenho formas assim 90 graus, cara, é até interessante que eu faça isso, porque isso se eu for fazer bake, né, é importante porque não vai dar problema na bake nessas regiões, tá? Outra opção que eu tenho por exemplo, antes de dar o break aqui nas peças, eu posso tentar dar o straighten aqui, ó. Ó, pá. Posso tentar fazer isso, ó. Depois eu dou um relax, é uma outra opção que eu tenho, tá? Depende muito do que você tá fazendo, beleza? Aqui funcionou das duas maneiras, das duas ficaram legais, né? Eu vou manter dessa maneira aqui, que vai
Acho que tá interessante já, certo? Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, cara, sempre é que o processo, ele é sensível, né? Ele é frágil. Se você erra numa parte, isso pode custar caro mais tarde, tá? Então, tenha bastante cuidado quando estiver fazendo esse processo aqui, porque de fato vai ser bem importante, tá? Então essa parte aqui, cara, eu não tenho muito o que falar, assim, de novo, né? Ela tá projetada já aqui no caso, vou selecionar ela com modo elemento, posso aumentar ela se eu quiser. Posso dar um relax direto nela, já resolve o problema, né? Eu modelei sempre pensando no mapeamento. Eu modelo pensando no mapeamento V, tá? Então eu modelei dessa maneira porque eu sabia que eu ia mapear. Ó, ele tá dando um bug aqui na hora de abrir, né? É por causa de alguns ângulos que podem estar dando confusão, né? Nesse mapeamento, tá? Outra coisa, eu posso utilizar o Straight aqui também, ó. Depois dá um relax, ó, como é que ele vai ficar. Então, já é interessante, né, cara? Quando eu tenho formas em estilo de tira, eu posso utilizar o Straight Hand pra abrir ela, né, pra deixar ela plana, totalmente plana, tá? Então, o problema do Straight Hand é que às vezes ele acontece isso, ele deforma muito algumas faces, né? Para ajeitar isso, você pode fazer algumas manipulações de maneira manual, né? Desativa o modo elemento, modo ponto aqui, ó. Você pode, ó, consertar isso aqui manualmente, né? Olha como isso daqui tá muito esticado, então eu selecionaria isso aqui e botaria um pouco mais para dentro, ó. Tá? Ficou dessa maneira aqui, galera, exatamente pelos ângulos, ó. Tá? Isso influencia bastante, beleza? Mas, na minha opinião, é melhor eu chegar aqui, ó, e dar o relax, tá? Mantém ele assim que já tá num resultado bem interessante, cara. Beleza? Já vai ser o suficiente pro que a gente quer, beleza? Eu vou manter assim, tá? Ops. Acendi outra peça ali, né, cara? É a mesma coisa, né? Basicamente repetir o mesmo processo. Muitas das vezes meus processos são repetitivos, né? Meus processos não. Algum mapeamento V é um processo repetitivo, não tem muito o que falar assim, não, assim de coisa diferente, pelo menos nisso aqui que a gente está fazendo, ó. Ó, eu dei um relax, ele já abriu ali, né? Sem muito, que não tem muita angulação, né? Então, então vou aumentar um pouco aqui de tamanho, certo? Ó. Posso manter perto, tá? Pra gente identificar mais tarde. Tá tudo bagunçado, depois eu vou organizar. Beleza? Opa, tava tudo selecionado, né? Vou selecionar a tira aqui de cima, tá? Dá aqui... Cara, não tem nem o que dizer. Eu vou dar um relax logo e ver como fica, tá? Ó, se bugar, né, cara, é por conta de algumas angulações. O que eu poderia fazer para tentar resolver esse problema aqui? Eu poderia projetar ela no eixo Z, né, que é o eixo de cima. Ó, como foi diferente, né? Então, foi bem rápido, né, cara, pra fazer essa peça. Essa de cima aqui é a mesma coisa. Se eu der um relax nela, ó, já resolveu, né? Mas eu poderia também selecionar ela, fazer uma projeção de cima e dar um start, ó, ficaria também interessante, tá? Então, rapaziada, são opções, você vai se deparar com desafios quando você estiver fazendo mapeamento, tá? Então depende aí muito do que você vai estar fazendo, né? Depende bastante mesmo. Ó, a caixa aqui, cara, a caixa não tem muito o que falar dela também, tá? Inclusive, olha só, eu nem preciso ter essas linhas aqui, ó. Galera, se por exemplo, chega nesse momento agora eu percebo que eu quero modificar alguma coisa nessa geometria, que é o que eu quero desfazer essas linhas aqui.
Não preciso delas. Elas só vão me ocupar mais espaço, gerar mais geometria. Então, se eu quiser desfazer alguma coisa nesse momento, mexer na geometria, eu vou fazer o seguinte, para eu não perder todo esse processo, eu vou converter ele em Editable Poly, tá? Galera, se tiver outra maneira, né, me digam aí, sei lá, se alguém conhece alguma outra maneira, é só me falar. Eu faço assim, beleza? Então vou clicar aqui, ó, vou converter em Editable Poly. No caso ele vai converter tudo para Editable Poly. Quando eu faço isso, eu absorvo toda aquela informação de UV que foi gerada, tá ok? Então, seguinte, tendo feito isso, eu vou desagrupar, ungroup, e vou, ó, selecionar as linhas, essa, Ctrl Backspace, tá? Já é uma maneira de economizar, ok? Outra coisa, mas para ajudar em relação a essa peça aqui, ó, eu vou deletar essa, porque elas são idênticas, então essas faces aqui de cima, não sei, não sei se eu deixo assim. Eu vou manter. Acho que se eu fazer mais alguma outra coisa pode até dificultar mais o processo. Eu vou manter assim, tá? Eu não pretendo abrir esse baú nem nada do tipo, tá? Então, deletei uma ali até porque eu vou fazer só uma, tá? Então, seleciona todo. Fiz a edição que eu queria, selecionei todo mundo de novo, dá o group, tá? Pode dar qualquer nome. E eu vou aplicar o unwrap novamente, tá? Quando eu abrir, eu vou observar que vai estar tudo organizado lá do mesmo jeito. Se você não converter em Editable Poly, se você não der o collapse, você corre o risco de perder todo o teu processo. Então fica atento para não fazer besteirinha aí, tá, galera? Então, ó, vim aqui na caixa. O que eu vou fazer nessa caixa? Cara, simples, ó. Vou selecionar os cantos. Dar um break. Ó. Se eu não conseguir selecionar o canto dali, galera, eu posso apertar o F3, tá? Que aí eu consigo visualizar o wireframe, ó, para identificar qual é ela. Acredito que seja essa. Botão direito, opa, deixa eu ver. Botão direito, break, tá? Eu vou apertar F3 novamente. E aqui, cara, eu vou dar o relax, sem muita discussão, tá? Eu fiz um break, eu cortei, né, esses cantos. Na hora que eu der o start relax, ela vai abrir, ó, de uma maneira bem simplória mesmo e bem bacana para o mapeamento, tá? Tenho mais essa besteirinha aqui, cara. Vou tirar ela daqui, eu posso aumentar um pouco. Tem maneira de fazer isso, eu posso separar a parte da frente, tá? Mas eu vou tentar manter ela junta. Eu vou fazer o seguinte, cara, ó, vou selecionar aqui essas linhas, com exceção de uma só, que não, né? Vou dar o break. Vou selecionar todo mundo e dar o relax. Sempre em ângulo poligonal. Ela deu algum probleminha. Por causa de angulação, provavelmente, tá? Não deu certo, então eu vou fazer o seguinte, ó. Dá um Ctrl Z aqui. Não tá indo. Então eu vou fazer o seguinte. Para fazer esse mapeamento aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar a parte da frente. Dar uma projeção plana. De frente, tá? E nessa parte aqui eu dou um straight hand, ó. Não foi suficiente. Será que eu não deletei a parte de trás? Deletado. Tem alguma coisa errada com essa geometria. Claro, nossa. Obviamente ele não vai esticar isso como uma tira, né? Por causa que ela é radial, tá? Então eu preciso selecionar uma delas aqui, ó. Dar um break, tá? Aí sim ele vai reconhecer ela como uma tira, tá? Eu vou fazer a projeção dela aqui de novo, tá? Às vezes passa batido isso mesmo, mas acontece, né? Ó, vou selecionar só uma linha.
A linha de baixo, que é a que menos aparece, dá um break. Em seguida eu vou dar o reshape. Desculpa, reshape, o strengthen, né? O que aconteceu aqui, galera? Eu tava tentando fazer um tipo de... Queria esticar ela, né? Fazer a representação dela em 2D. Só que ela tava em radial e ela bugou, né, cara? Então o que eu fiz, né? Eu reprojetei, ela tava selecionada, eu vim em reprojeção. Escolhi o eixo, ó. O X eu tô olhando ela de frente, não é legal. Ó, o Y eu já olho ela de lado. Desativo a projeção, tá? Ajusto o tamanho se necessário. E aí eu fiz, ó, um corte aqui, ó, para ela poder abrir, né, para um lado e para o outro, tá? Então, ó, break, depois dá o relax, pá, pronto, aí tá de boa, tá? Posso vir aqui, ó, pá, botar o check, tá aberto, né, cara? Então, show. Rapaziada, seguinte, só tá faltando essa peça, né? Então, o que eu vou fazer em relação a essa peça aqui, cara? Esse triângulo aqui, ele pode acabar atrapalhando enquanto a gente estiver fazendo o processo, né? O que eu vou fazer, cara? Já era pra eu ter feito, mas isso acontece quando a gente tá modelando, a gente vai vendo as dificuldades, né? Com a experiência que você tem, você vai vendo, pô, o que eu posso ajeitar, né? O que eu posso ajeitar, o que eu posso fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente converter em Editable Poly, eu vou desfazer esse grupo aqui, cara, e vou fazer o seguinte. Ó, eu vou tentar me livrar desse triângulo aqui, tá? Eu tenho maneiras de fazer isso. Uma delas eu posso chegar nesses pontos, tentar dar um chanfro neles, ó. Só que fica um pouco desgovernado, tá? O chanfro, né? Ele não fica interessante da gente controlar o que está acontecendo, né? A dica que eu dou aqui é utilizar uma ferramenta chamada Cut, né? Ela tá aqui, ó, em Edit Geometry, Cut. Poderia pegar, por exemplo, ó, daqui de cima, ó, dá um clique, ó, pá. Cliquei em cima, cliquei embaixo, ó, botão direito para finalizar o corte. Vem nessa, acima aqui, ó, Pay, botão direito. Repete embaixo, Pay, botão direito. Seleciona o ponto, vem aqui, ó, um pouquinho mais aberto. Botão direito, tá? Essas linhas aqui agora, ó, eu vou selecionar elas e vou dar um Ctrl Backspace, ó. Consigo deletar essas linhas aí, tá? Ctrl Backspace, beleza? Se você quiser manipular os pontos, ó, né? Posso mexer neles aqui, ó, à vontade pra... Se quiser ajeitar, fazer algum ajuste ou coisas do tipo, ó, né? Eu posso fazer, tá? Então, ó, eu vou fazer nos outros cantos a mesma coisa? Eu posso, mas eu posso fazer o seguinte, ó. Posso selecionar, ó, essas linhas, ó. O Alt R aqui não funciona, né? Porque não tem um loop completo por causa dos triângulos. Então, ó, clique e arrasto, ó. Pá! Ctrl Shift E, ó. Botei uma bem no meio. Aí já pego metade aqui e deleto. Desse lado aqui, ó, modo linha. Clique e arrasta, ó. Pegou o loop. Ctrl Shift E, né? Ó, se eu quiser deixar ela retinha, ó, ferramenta de escala, ó. Ó. Show. Aí eu vou poder pegar essa parte daqui e deletar. Tá? Aí o que eu faço? Aplico simetria. Flip. Vê direitinho se tá legal, ó. Você pode entrar na simetria e... tá? Fazer ajuste que você quiser, tá? Aplicar outra simetria, pá, eixo Y agora, desliga o flip, ó lá, show de bola, converto em Editable Poly e vou, ó, me livrar dessas linhas, ó, Ctrl Backspace, não preciso delas. Ó, tendo com a geometria desse jeito aqui agora, fica mais simples de fazer o mapeamento, tá? Olha, não tem
tanta necessidade de fazer isso. Eu tô fazendo, né, para dar opções para vocês, tá? Eu posso fazer isso aqui de algumas outras maneiras, beleza? Mas assim eu garanto que vai ficar bem bacana, cara. O que eu vou fazer? Selecionar todo mundo, grupo, group, dá o baú aí, ó, e eu novamente aplico o unwrap para eu dar continuidade, né? Só tô precisando agora reprojetar ela, como eu alterei muito a geometria dela. Ó, vou fazer uma projeção no eixo Z, tá? Que é o eixo do topo, que eu visualizando ela de cima. Essa área aqui de baixo, essa face de baixo, eu vou dar um detach nela, break, né? Dar um relax. Pronto, suficiente. Vou fazer o seguinte, seleciona aqui e dá o relax agora. Pay. Já vai estar o suficiente pra gente, tá? Já vai ser o suficiente pra gente aqui, ó. Utilizar o check. Vou dar uma olhada aqui, o check pattern, ó. Ele pode parecer um pouco estranho nos cantos, tá? Porque ela tá esticada assim, ó. Mas tá projetada, cara. Tá bem feito, tá? Sem medo de errar, isso aqui vai ficar bom. Beleza? Não vou fazer nenhum ornamento aqui, nem nada do tipo. Então, pô, cara, show de bola. Galerinha, agora é o seguinte. Eu tenho que pensar da seguinte maneira. Eu vou querer que a textura desse canto seja igual a desse canto aqui, quando tiver. Cara, não, eu vou querer variar um pouco, né? Pintar isso aqui de um jeito, isso aqui de outro. Então, cara, eu vou precisar ter a consciência de que isso aqui vão ser peças separadas, tá? Eu só fiz assim pra quê? Pra eu poder mapear só uma, né? E depois, com a simetria, eu vou ter as duas. Só que aí eu vou ter um pouco mais de trabalho, né? De um jeito ou de outro. Mas eu acredito que assim fica mais otimizado, fica mais rápido de fazer. Eu acredito nisso, tá? O próximo passo aqui é organizar as peças, né? Dando prioridade porque é mais importante. O que eu acho que é importante? Pô, o corpo do baú eu julgo que é importante, então ele vai ocupar um determinado espaço aqui dentro do meu quadrante, tá? A parte de baixo dessa tampa, ela vai aparecer muito, né? Cara, quase nada, ela quase não aparece, então ela não precisa ocupar um espaço grandão aqui dentro, né? Então, a gente tem que distribuir isso por prioridade, tá? Essa aqui eu já vou deixar um tamanho um pouquinho maior, porque ela vai ter um pouco mais de importância no que eu vou estar fazendo aqui, tá? Mas isso daqui eu posso deixar bem pequeno mesmo, tá? Como é uma peça que não é tão complexa, eu também não preciso deixar minúsculo, tá, galera? Ativar aqui o modo elemento que vai facilitar a minha vida, ó. Eu vou basicamente organizar, cara, os elementos aqui dentro, beleza? Ó, esse daqui eu vou dar uma rotacionada. Tá? Olha lá. Ó, essa parte aqui é um parafusinho, né, cara? Ela vai ser minúscula e eu vou deixar ela... As texturas todas vão ser iguais para elas, tá? Não tenho muito o que falar em relação a essa peça aqui, não. Tá? Parte do canto. A parte do canto, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Ela vai ter mais outras 3 partes. Então eu vou deixar espaço para eu poder fazer essa distribuição, ok? Eu vou fazer aqui, ó. Acho que vai estar interessante nessa região. Outra parte que vai ter 4 também, né? Mais 3 no caso, essa e mais 3. Essa daqui do canto, então vou deixar ela e mais o espaço para mais 3 delas, tá? Vocês vão entender isso daqui a pouco, ó. Essas duas eu vou deixar uma próxima da outra aqui, né? Também é interessante ela ocupar um certo espaço, porque pô, tá bem na frente do baú, né, cara? Ó, as laterais aqui, cara, depende de você, né, cara? Depende bastante do que você quer. Deixar elas assim, acho que tá ótimo. A parte de cima, uma parte importante também, então é interessante que ela ocupe um espaço razoável, tá?
Essa parte aqui, ó, a parte de dentro da chave, né, cara? Então, diminuir, deixar ela aqui, ó. Ótimo, tá? Tá faltando coisa, né, cara? Essas duas aqui. Ó, elas também vão ter duas cada uma. Então eu vou deixar elas aqui de um jeito que tem espaço para mais uma dela, né? Ela e mais outra, tá? Então eu vou deixar aqui, ó. Ó, vai ficar uma do lado da outra aqui, então acredito que vai ser bem tranquilo. Essa parte aqui é a parte de baixo, né? Cara, essa parte aqui de baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um... Não vou deixar ela partida assim no meio, né, cara? Tá, eu vou... Talvez eu remapeie ela, eu posso fazer isso depois, mas eu vou manter ela bem aqui. De qualquer maneira, eu vou manter ela bem aqui. Tá? Então, cara, tô organizado, né? Então eu vou fazer o seguinte. Botão direito, converte de table poly para toda essa informação ser absorvida, tá ok? Vou começar a fazer o seguinte. Ó, vou desagrupar. Ó, group, ungroup, show. Ó, essa daqui eu vou shift, ó, copiar pra cima. Só que é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vou espelhar ela, né, cara? Porque a parte de baixo tá diferente da de cima, então eu vou espelhar, vou dar um mirror, tá? Aqui como uma cópia, beleza? Aqui em Z, vou aumentar o offset dela aqui, ó. É importante ser como mirror, tá, galera? Vou dar um OK, tá? Show de bola. Essas duas peças eu posso dar um mirror também. Eixo... cara, pode ser simetria também. Dá na mesma, na verdade. Tá? Eu vou aplicar simetria, que vai facilitar, né? Eu vou aplicar em todo mundo. Dá um symmetry aqui, ó, no eixo Z. Tá? Ó. Ah, Felipe. Acho que eu fiz besteira. Felipe aqui. Pronto. Pega a simetria, dá um copy, né? Vem nessa, paste. Perfeito, cara. Vou dar um paste aqui também. Ela foi pra cima, né, cara? Então eu quero ela no eixo X, no caso. É por isso que eu não fiz instanciada, né, galera? Se eu fizesse instanciado, desse um paste instance, aí poderia dar problema, né? Então eu fiz ela normal, tá? O paste de novo, né? Botar aqui no Y, ó. Show. Tem essa garota aqui também. Symmetry. Botão do Felipe. Prontinho, cara. Perfeito. Ó, duplicou para todo mundo. Falta essa daqui também, né? Paste, eixo X. Paste de novo, eixo Y. Olha como foi rápido, né, cara? Então, ó, vou distribuir o que eu preciso em relação a essas aqui. Cara, essas aqui eu não vou utilizar simetria não, vou segurar o Shift, vou dar o copy aqui, ó. Ligando o snap de ângulo, rotaciona os 90 graus, ó. Posso selecionar uma, dar attach, clica na outra, ó. Então eu vou pegar elas aqui e vou dar um symmetry. Agora sim eu vou dar um symmetry, ok? Ó, pá, eixo Y. Abrir o mirror, joga lá pro outro lado. Opa. Z. Felipe. Opa, sem Felipe, né? Galera, todos os erros que aconteceram aqui eu vou fazer o máximo para deixar. Eu vou tentar editar o menos possível, o mínimo possível, tá? Pra
Ó, para vocês poderem, né, erro faz parte da modelagem, então vocês vão errar também, então é importante saber como consertar esses erros, tá? Ó, eu vou converter para editable poly aqui, cara. Ó lá. Vou dar outra simetria. Essa simetria agora vai ser, ó, em Y. Pega lá, traz ela para fora, ó. Prontinho. Ok? Pá. Converti de table poly, ó. Show de bola. Cara, eu preciso agora, ó, fazer, tem que botar 3 aqui em cima, né? Então, o que eu vou fazer aqui, cara? Eu posso pegar, você faz o seguinte, ó. Pegar aqui modo elemento, seleciona uma só. Com shift, ó. Como elemento. Mantém como elemento porque não vou modificar ela não. Vou só posicionar, tá? Então aqui, ó. Rotação. Botar uma aqui. Botar outra aqui do lado. Prontinho. Seleciona as 3. Com shift, ó. Duplicou. Pá. Elemento, que aí vai estar todo mundo dentro de um objeto só, né? Vamos dizer assim, só com elementos diferentes. Então, rapaziada, tendo feito isso, né? Tendo feito essa organização, vamos dizer assim, o que eu vou poder fazer, né? Eu vou converter novamente todo mundo em editable poly, vou agrupar, tá? De novo, pra quê? Por que eu fiz isso, né, cara? Porque agora não precisei mapear peça por peça. Eu vou poder selecionar aqui, ó, como elemento, pá. Fazer o seguinte, ó, pá. Eu poderia deixar elas todas iguais, eu poderia? Porra, claro que eu poderia, só que não é exatamente o que eu quero, né, cara? Então, eu quero que elas tenham detalhes diferentes na textura e tudo. Eu fazendo isso, os detalhes das texturas iam ser os mesmos. Então, ó, como eu fiz ao ver, né? Ao ver de todas as outras ficaram uma em cima da outra. Então, como elemento e como polígono, ó, clique e arrasta, ó. Eu vou ter esses objetos aqui agora, de maneira bem simples. Se eu quiser selecionar todos eles, ó, por exemplo, aqui tem 2, ó. Como ele está em modo elemento, eu clicando e arrastando, eu posso selecionar um em cima do outro, que é essa parte aqui de baixo que talvez eu vou refazer. Eu vou ver já já. Ó, pá, parte de baixo, ó. Pá, pronto. São 2 só, né? Não tem mais outra, tá? Ó, o círculozinho, né, cara, que é esse aqui, ó, tem vários, ó, né? Mas ele eu quero que seja a mesma textura, então eu vou manter um em cima do outro, né? Que a textura que eu aplicar para um vai para todos os outros parafusos. Tipo parafuso, não sei, né, cara? Então, vou manter assim, tá? E tem essa parte aqui, né, cara, que eu tinha feito assim, eu não sei se eu vou manter porque ela tá com um corte aqui no meio. Isso pode deixar meio esquisito na hora de fazer uma bake ou algo do tipo, né? Eu posso fazer o seguinte, tá? Eu vou converter em editable poly novamente, fazer aquele mesmo processo, vou desagrupar, tá? Galera, é isso, né, cara? A gente vai fazendo, vai testando. Pra quê? Pra ver o resultado, né, cara? Tipo, esse vai e volta, ele faz parte do workflow, tá? Eu tô modelando isso daqui com vocês em tempo real mesmo, então esse tipo de coisa acontece, né, cara? Você vai e volta no processo pra ver e fazer da melhor maneira possível, tá ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um Ctrl Backspace pra tirar essa linha, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, cara.
eu posso aplicar o unwrap nela aqui direto, ó, para mapear só ela, se for o caso. Posso, ó, hide, unselect, né? Eu vou me preocupar só com ela, só com a forma dela, ó. Projeta eixo Y, ou eixo Z, ó, eixo Z é o melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Selecionar os cantinhos aqui, ó, selecionar esses 4 cantinhos. Ó, só os cantinhos é o suficiente para eu clicar aqui em loop, ó, pay. E depois dá o break, ó, break. Seleciona todo mundo e dá um relax, pay. Ó lá. Vou manter assim, tem essa quebra de 90 graus, tá? Se eu mantesse todas elas juntas com uma tira e desse straight, ela ia ficar uma peça muito comprida. Isso com certeza traria problemas pra gente posteriormente, principalmente na hora de visualizar uma textura legal, né? Então vou manter ela desse jeito aqui, cara. Beleza? O que eu vou fazer aqui é deixar uma do ladinho da outra. Todas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? O ideal é ser do mesmo tamanho, mas não tem tanta necessidade, né, cara, nesse exemplo aqui, tá? Então, ó, diminui aqui. Ó. Aonde que eu coloquei ele aqui? Eu vou deixar ele de ladinho, né? Por quê? Eu vou converter ele de table poly. Botão direito, unhide all, tá? E eu vou fazer o seguinte. Vou terminar de organizar pela última vez ao ver, tá? Ó. Seleciona todo mundo, grupo, qualquer nome, né? Vou aplicar o unwrap novamente. Fazer o seguinte, ó. Vou organizar ela aqui agora, tá? Visualizando todo mundo. Galera, só um detalhe, só de novo falando. Cara, eu tô fazendo isso com vocês em tempo real mesmo, né, cara? Então, é possível que vários erros aconteçam, né? Então, né, esse tipo de modelagem que eu estou fazendo com vocês, de workflow, é normal você ir e voltar no processo, você vê que pode melhorar e melhora, tá ok? Então a ideia é essa daí, tá? Olha lá. Então, tá mapeado aqui, ó. Vou dar o check aqui, pronto, ó. Acredito eu que eu não vou ter problema com essa UV futuramente, tá? Pra aula que vem eu vou mostrar como é que eu faria um high poly disso, né? Porque, galera, o baú que eu estou utilizando como referência é esse aqui, né? Eu só utilizei ele como base, eu não estou querendo fazer, tipo, ele, né? Eu tenho liberdade de fazer, pô, ele é dourado e vermelho, né? Pô, o meu pode ser de madeira, cara. Eu posso fazer ele de madeira aqui, tá? Então, para aula que vem, eu vou converter ele, vou fazer um high poly dele, deixar ele mais ele com uma versão high poly dele, né, para eu poder fazer uma bake dele no Substance. Então, eu vou estar fazendo isso daí provavelmente no próximo vídeo, tá ok? Então, rapaziada, espero que isso tenha ajudado vocês aí a entender um pouco do mapeamento V, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo aí, quiser dar alguma dica aí também, só falar, beleza? Galera, espero que vocês gostem, tá? Beijos e abraços aí, até o vídeo que vem. Tchau, tchau.